Olá, estudantes! Como vão vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai ver 3 afirmações super úteis para que vocês utilizem no processo de aprendizagem, para que vocês tirem de si mesmos os melhores resultados na questão de aprender coisas novas. Okay? A gente tem aqui três afirmações, ok? E um pouco de exemplos de como utilizar cada uma. Show de bola? A dica que eu quero dar aqui antes é o seguinte: se você vê que uma dessas afirmações vai ser útil realmente para você, que é o seu objetivo final, anota num papel e coloca na parede para ficar super claro. Coloca de canetinha para destacar bem, ou coloca num post-it perto do computador para você sempre se lembrar. Porque como você está vendo aí nesse ramo aqui, cada afirmação tem um momento de utilidade. Então essa aqui antes de você estudar, essa aqui durante os seus estudos e essa daqui depois do seu estudo, ok? Então vamos direto ao assunto. Então, antes de você estudar, eu vou estudar hoje, o exemplo que eu peguei para essa aula aqui, para esse vídeo, foi a função do primeiro grau, ok? Então você não precisa saber, né? Mas eu usei só de exemplo para ficar mais claro o que eu quero dizer. Então, olha só. A afirmação é a seguinte: aprenderei X se ao final do estudo poder fazer Y. Ok? Essa é a afirmação. Antes de você estudar, antes de começar o seu bloco de estudo, o seu bloco de tempo de aprendizado, você vai fazer isso. Você vai pegar e vai ler. Aprenderei, sei lá o que você vai aprender, aprenderei função do primeiro grau se ao final do estudo de função do primeiro grau poder fazer, sei lá, 10 exercícios de função do primeiro grau. Ok? O avançado disso aqui é o seguinte: aprenderei X se ao final de 4 horas poder fazer Y, entendeu? Então, se você estiver estudando, por exemplo, eu fiz o meu quadro de horário semanal e aí eu vou estudar esse assunto hoje por 4 horas, ok? E aí você tem aquele sentimento de urgência: eu tenho só 4 horas para dominar esse conteúdo. Então eu vou fazer o que for preciso, o que for possível para aprender o máximo dentro desse tempo que eu me dei. Ok? Então isso aqui é uma coisa mais avançada porque ele te dá um sentimento de urgência. Então a gente tem aquela coisa chamada síndrome de Dawkins, que é o seguinte: dado uma certa quantidade do tempo, o trabalho vai se expandir ou vai se restringir a ponto de ocupar o máximo desse tempo. Então se você se dá 4 horas para fazer uma coisa, você vai fazer em 4 horas. Se você se dá 2 horas para fazer essa mesma coisa, você vai arrumar um jeito de fazer essa mesma coisa dentro desse período de tempo de 2 horas. Ok? Mas aí tem que ter aquele sentimento de urgência. Se você passar desse horário, você tem que parar e fazer outra coisa, porque você tem outra coisa para resolver. Então isso aí é o Dawkins falando. Você pode até pesquisar aí no Wikipedia aí que ele explica. Beleza, exemplos. Exemplos é o quê? Aprenderei função do primeiro grau se ao final do estudo poder responder a 10 exercícios. Então aqui já tem o exemplo que eu dei aquela hora. Então antes de você estudar, o que você faz? Repete essa afirmação para si mesmo. Eu vou aprender o ditongo, tritongo e hiato. Hoje eu vou estudar isso, ditongo, tritongo e hiato. Aprenderei ditongo, tritongo e hiato se ao final do estudo poder fazer 5 exercícios de cada um deles. Entendeu? E aí você estuda, aprende e aí você faz os exercícios. Show? É uma afirmação para deixar claro, ter um sentimento de clareza e objetividade no que você vai fazer agora. Beleza? Então, show de bola. Só para ver aqui, você anotou? Aprenderei, entendeu? Anota aí. Show de bola. Segunda afirmação. O que Z quer dizer? O que Z quer dizer? Ok? Então, essa é a segunda afirmação. Parece simples, mas você vê em vários livros de biografias, os caras falando que simplesmente usando afirmações transformou a vida deles completamente. No momento inicial, você não vai perceber isso, porque é aquele negócio que o Steve Jobs,
O cara da Apple falou naquele discurso dele que está no YouTube, você só vai perceber os pontos que fizeram a maior diferença na sua vida quando você olhar para trás. Você não consegue perceber os pontos que vão mudar a sua vida olhando para frente. Entendeu? Então, as afirmações são esses dots, são esses pontos. Então, você vai utilizar ele agora e aí, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, quando você passar no vestibular, quando você passar no concurso, ou quando você aprender essa coisa que você quer aprender, você vai olhar para trás e falar, pô, foi por causa disso, entendeu? Mas só lá que você vai conseguir perceber isso. Show? E aí você escreve um livro sobre e conta para nós. Show! Então vamos lá. Avançado é o quê? O que quer dizer isso exatamente? Como assim exatamente muda tudo? Porque quando você diz, o que quer dizer matemática? Entendeu? É mais complexo, é mais genérico, entendeu? Abrange um pouco mais. Mas quando você fala o que quer dizer exatamente função do primeiro, ou melhor, o que quer dizer exatamente polinômios, o que quer dizer exatamente um algarismo, o que quer dizer exatamente a correspondência entre essas variáveis, o que quer dizer exatamente, entendeu? Aí você se dá um pouco de nó na sua cabeça, porque você não vai conseguir, num primeiro momento, explicar exatamente o que quer dizer aquilo. Você pode até dar uma opinião mais genérica, mas se você não for para o livro, não for para o vídeo e tentar clarificar na sua cabeça o que aquilo quer dizer, você não vai conseguir, você vai ter essa dificuldade. E lembrando, o foco é essa dificuldade. O foco é você perceber que você vai começar a suar frio, porque você não vai saber responder isso. E você não pode desistir simplesmente porque está difícil. O foco tem que ter essa sensação de dificuldade, porque vai ter gente que faz e tem gente que não faz. Você está vendo esse vídeo, você é um daqueles que fazem. Vamos lá, exemplos, vários exemplos. O que quer dizer variáveis? O que quer dizer correspondência entre x e y, que são lá as variáveis lá da função do primeiro grau? O que quer dizer domínio de uma função? Exatamente, olha só. O que quer dizer o domínio de uma função? Quer dizer que todos que os elementos estão na primeira função, e essa primeira função é a função de domínio. Entendeu? O que quer dizer exatamente isso? Show? Durante você vai fazer isso. Então, percebeu o poder que tem essa frasezinha pequena? É meio besta se você olhar. O que Z quer dizer? O que essa coisa quer dizer exatamente? E aí no final, você acabou de estudar, você resolveu os pormenores, você pegou os pontinhos, ligou tudo, entendeu a visão geral e um pouco do específico se for necessário para você. E agora você vem aqui no final, acabei de estudar, o que eu faço agora? Quais são, isso aqui é principalmente para quem vai fazer vestibulares, para quem vai fazer concurso, porque no final das contas passa quem responde certo as perguntas. Okay? Passa na prova quem acerta o máximo de perguntas. E isso em vestibular e isso em concurso. Okay? Eu não estou muito focado em o que você aprendeu, e sim quantas perguntas você conseguiu responder. Então isso aqui é muito importante para vocês concursandos, vestibulandos. Ok? Então, quais são as perguntas que eu tenho que saber responder sobre esse assunto? Quais são as perguntas que eu tenho que saber responder sobre esse assunto? Então, destaque aqui no tenho, né? Porque são tipo assim, aquele mindset de professor. Se eu fosse um professor, quais são as perguntas que eu faria sobre esse assunto na prova? Ok? Então, olha os exemplos que eu botei aqui. Como é definida uma função? Essa aqui é aquela pergunta bem decoreba, né? Como é definida uma função? Olha só, lei de formação. Qual é a lei de formação? Até escrevi errado aqui. Qual a lei de formação da função do primeiro grau? É essa daqui. Aí, entendeu? Eu poderia falar qual é a forma gráfica, né? Como é representado graficamente a função do primeiro grau? É a reta. E em quais momentos essa reta é crescente? Em quais momentos essa reta é decrescente? Entendeu? Você poderia pegar todo esse conteúdo que você colocou no seu mapa mental, que você escreveu e que você sabe agora, e você representar esse conteúdo como uma pergunta. Entendeu? E aí você responde essas perguntas que são meio que de decoreba, mas também tem vários tipos de perguntas. Eu vou gravar um vídeo depois só sobre tipos de perguntas.
E aí você vai perceber que a sua cabeça vai estar muito mais entendida, né? Ficou estranha essa frase, mas você vai entender bem melhor o assunto que você estudou, bem melhor do que a maioria dos alunos da sua sala. Se você está no ensino fundamental, no ensino médio, você vai perceber que as suas notas vão começar a entrar em tendência de alta, entendeu? Uma curva de alta no gráfico. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que os professores não explicam ao aluno como fazer. Entendeu? E isso daqui numa sala de aula, cara, se você fizer essas três coisas no processo da aula, entendeu? Antes da aula, durante a aula, depois da aula, você vai perceber que o conteúdo que o professor acabou de passar e que a maioria dos alunos não entende mais, não se lembra mais do que o cara falou, você vai perceber que você é o diferenciado. Por quê? Porque na sua cabeça o conteúdo já está lá, já está meio que ruminando na sua cabeça. E aí se você escreve e revisa depois, fantástico. Show de bola? Então essas daqui são as 3 afirmações para que você possa aprender mais rápido, ok, estudante? Veja aí na descrição os cursos da Autodidatas Academy para se aprofundar mais em técnicas de aprendizagem acelerada, foco, memorização, passo da memória e muitos mais cursos que estão vindo por aí. Ok, estudante? Então, por esse vídeo é isso. Continue estudando e continue aprendendo. Coloque nos comentários dúvidas sobre o assunto e não se esqueça de se inscrever. Ok, estudante? Até o próximo. Tchau!